Queridos parceiros e clientes da Lucky Law, bem-vindos ao nosso segundo podcast do ano de 2026, a respeito hoje especificamente dos créditos de PIS e COFINS. O que vai acontecer com esse tributo que nos assola, nos preocupa, nos dá medo há 20 anos e a gente vai perder, vai ficar um sentimento de vazio, nosso coração vai sentir saudades do PIS e da COFINS. O que vai acontecer? Então a gente vai falar sobre isso hoje, vinculando um pouco a reforma, mas nós queremos agradecer pela participação mais uma vez em nosso podcast. Eu já vou apresentar a mesa, eu já vou tratar do nosso convidado aqui, mas eu quero fazer alguns comentários que vocês já estão cansados de ouvir. Eu sempre preciso fazer porque vocês se esquecem. Se vocês não se esquecessem, eu não precisaria fazer, mas como vocês se esquecem, eu preciso. Então, primeira coisa, vocês precisam curtir. A curtida é sempre importante para que o conteúdo seja entendido pelo algoritmo como conteúdo relevante. Portanto, quando você curte, você está dizendo para o YouTube que esse conteúdo tem significância. Ou seja, YouTube, manda isso para mais gente porque o pessoal que está falando lá entende do que está falando. Então, curta o vídeo. Segundo, você se inscreve no canal. Quando você se inscreve, você se vincula ao nosso canal. Ou seja, tudo que a gente postar, você vai saber. Quando você for abrir o YouTube para ver os lances da vitória do poderoso Corinthians no dia anterior, logo do lado do Corinthians vai estar a carinha da Lucky Law. Então você fala assim, não, Corinthians não, eu vou ver a Lucky Law. Se bem que essa é uma tentação difícil, mas tudo bem. Então você se inscreve no canal e aí a partir da tua inscrição você vai acompanhar sempre os nossos vídeos e ser informado a respeito das novidades que nós postarmos. Dito isso, eu vou direto ao ponto, a gente vai apresentar a mesa e vamos começar a colocar aqui a carroça para andar. Antes de tudo, eu quero apresentar para vocês o Bruno. É a primeira vez que o Bruno está aqui com a gente. O Bruno já é um parceiro de longuíssimo tempo, né, Bruno? Já faz alguns anos. Hoje o Bruno é diretor financeiro, o Bruno é CFO da Infracommerce, uma empresa gigantesca. Ele vai ter a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre isso já. Mas, Bruno, obrigado pela participação, por ter topado vir aqui com a gente. A gente está muito feliz, viu? Muito honrado por ter você aqui. Não, obrigado você, Guilherme. Boa tarde, pessoal. Boa tarde de vocês que estão aí. Guilherme, é uma grande satisfação estar com vocês, né? A gente tem uma parceria de longa data. Eu sou CFO hoje da Infracommerce, uma companhia multinacional brasileira, né? Então, com muito orgulho, grande parte das pessoas que trabalham, que nos assistem, são parte de multinacionais. Então, aqui tem uma multinacional brasileira com vocês. Eu tenho 25 anos de carreira, estou no 5º ciclo de CFO, já fui CEO de companhia também. E, assim como você, já estou saudoso da extinção do nosso querido PIS e COFINS, Guilherme. Dá uma saudade, não dá? Assim, começa aquele... Quando você começa a se acostumar... Exatamente. Agora que a gente está começando a entender o que significa PIS e COFINS. Agora vocês explicaram tudo, Exatamente. Gente, junto conosco de novo, Daniel, que está figurinha carimbadíssima nos nossos podcasts. Dani, bem-vindo. Salve, gente. Obrigado pela oportunidade, por estarem nos assistindo novamente. Flávio Lopes, não é a primeira vez que ele participa, já participou de alguns podcasts, mas o Flávio também é sócio da Lucky Law. E o Flávio é um dos fundadores do escritório. PIS e COFINS está na alma dele, está incrustado nele. Ele entende mais de PIS e COFINS e vive mais de PIS. Aliás, ele vai sentir mais saudade de PIS e COFINS do que ele sente saudade de filho, de esposa. PIS e COFINS é mais seu amigo do que muita gente, hein, Flávio? Pensar que da minha carreira profissional, provavelmente uns 80% do tempo dediquei ao PIS e COFINS. Imagina se vocês estão saudosos, como vai ser para mim. Vou ter que me reinventar. No seu caso, aquele sentimento de agora, o que eu faço da vida? Exatamente. Deixa eu aproveitar essa reta final. Gente, de novo, obrigado pela participação de todos vocês. Bruno, antes da gente começar, você falou um pouquinho já da Infracommerce. A Infracommerce é uma multinacional brasileira, ou seja, nos traz orgulho ouvir isso, né? Saber que o Brasil também exporta empresas para o mundo. Mas conta um pouquinho de você, do que a Infracommerce faz, da tua carreira como um todo. Já é uma carreira, 25 anos você comentou, é isso? Isso, 25 anos de carreira. Eu sou formado em economia, mas também estudei contabilidade, né? E a junção das duas ciências, eu acho que para mim foi muito importante, porque uma te dá a técnica, né? E a outra te ajuda a pensar de uma forma modular, né? Trabalhando variáveis, consequências, hipóteses, né? Sou apaixonado pelo que eu faço. Tive a oportunidade de trabalhar em diferentes segmentos, empresas de diferentes tamanhos, com diferentes culturas, desde multinacionais, empresas de dono, startups, e me identifiquei em empresas nacionais, empresas de dono. Eu acredito que empresas com este porte é mais fácil você tangibilizar o resultado da sua contribuição, né?
Eu trabalhei, por exemplo, 10 anos na Rocha, numa farmacêutica suíça que tinha 70 mil colaboradores e que o board parecia uma entidade espiritual localizada em Basileia. Né? Quando você está numa empresa menor, sentado do lado do dono, você consegue ter uma sensação, um pertencimento, na minha experiência, isso é muito individual, maior e tangibilizar de uma forma mais concreta a sua contribuição. Né? A Infracommerce, ela é uma empresa que ela suporta a digitalização das marcas. A digitalização do mercado ela é recente, ela começou em 2010 para cá, e é uma solução que exige escala. Né? Então, grande parte das marcas precisam de escala, know-how, tecnologia, e a Infracommerce hoje ela transaciona 10 bilhões de reais de mercadorias. Então, quando entra uma marca que vende 5, 10, 20 milhões no canal eletrônico, ela entra dentro do ecossistema da Infracommerce se beneficiando dessa escala, desse know-how, né? E partilhando do seu conhecimento com os demais. Então, é basicamente isso que a gente faz na Infra. Muito legal, muito legal. Bom, vamos começar a tratar um pouquinho aqui dos nossos temas. É o seguinte, pessoal, não é novidade que nós estamos na reta final de alguns tributos, a saber, e notadamente o PIS e a COFINS, que logo a partir do próximo ano terminam e a gente passa a conviver com a CBS. E uma série de questões ao longo dos últimos meses, ao longo dos últimos anos, são discutidas a respeito de como é que o PIS e a COFINS serão transicionados para a nova lei. Mas como o nosso objetivo hoje é tratar especificamente a respeito de como é que eu tenho que encarar o meu PIS e a COFINS nesse novo cenário, ou se eu tenho que encarar, é relevante, não é relevante, antes da gente começar a tratar disso, eu quero dar um passo para trás. E aí, Flávio, eu vou te trazer para a conversa, porque esse passo para trás exige que a gente explique um pouco a linha temporal do que foi a bagunça do PIS e da COFINS, né? Que nascem como dois tributos não cumulativos, com uma não cumulatividade que não tem nada a ver com a do IPI, não tem nada a ver com a do ICMS, mas a Receita quer que seja parecida com a dos dois. Então, a gente chega hoje na reforma discutindo não cumulatividade plena, sendo gato escaldado e sabendo que não é tão simples debate de não cumulatividade no Brasil. Então, eu vou te trazer para a conversa, para você trazer para a gente, se você topar, cara, um pouco dessa linha do tempo, né? O que vocês acompanharam? Como é que a noção de crédito foi mudando? Quais foram os problemas enfrentados ao longo do tempo? Enfim, acho que essa é um pouco a ideia inicial aqui. Topar o topo vai ser um prazer. Temos tempo? Temos tempo. São 20 anos de muita bagunça aí. Antes da meia-noite a gente acaba a sua fala, eu espero. Exatamente. Então, vou tentar ser breve aqui porque o tema é extenso. Mas, para começar, eu gostaria de sistematizar um pouquinho o que foi, pelo menos a minha vivência como consultoria tributária na busca de oportunidades de PIS e COFINS. PIS e COFINS eu acho que é o que a gente teve de tributação mais complexa até então. Não sei se vai ser até então, porque não sei como vai ser o próximo. Mas o PIS e a COFINS, você tem que características principais? Você tem 3 origens de crédito. Você tem materiais, você tem os serviços e você tem imobilizado. Basicamente é isso. Então, essas são as 3 origens. Em termos de oportunidade, eu gostaria de trazer aqui o conceito das principais 4 características dessas oportunidades que a gente vivenciou ao longo desses anos. A primeira característica, o primeiro tipo de oportunidade é a mudança da legislação. Eu vou explicar depois cada uma delas. A mudança da lei, a alteração legal. A segunda é o aspecto conceitual, né, de como se dá o que é insumo para PIS e COFINS. Isso eu acho que é um segundo viés de oportunidade. O terceiro é operacional, a dificuldade de se apurar o tributo. E o quarto é justamente o avanço da jurisprudência, que esse é o que a gente acompanha até hoje. E a jurisprudência não está formada ainda. Nós estamos falando de um tributo de 2002, 2003, são 25 anos, 23 anos, 24 anos, e ainda não está completamente consolidada. Os tributos que vão acabar e a jurisprudência... Ou seja, não é que tem um longo tempo pela frente, não. O tributo está acabando. Vai ser jurisprudência póstuma. Porque... E vamos só deixar claro esse senso recorde. Nós estamos falando do PIS/COFINS não cumulativo, né, que é de 2002, 2003 em diante, porque esse tributo é tão complexo que ele surgiu como não cumulativo... Como cumulativo. Como cumulativo. Em dado momento, ele troca para não cumulatividade, que é onde começa a nossa janela de análise. Exatamente. É um bom ponto. Eu já estava no pressuposto aqui de que a gente estava falando de não cumulatividade, mas é exatamente isso. Bom, então só para a gente voltar um pouquinho e fazer cronologicamente como é que funcionou. Quando a lei entrou em vigor, e aqui é um risco que a gente tem para a mudança na CBS, obviamente o legislador, por mais que ele se prepare, ele não tem condição de prever todas as implicações e reflexos práticos na apuração de cada uma das atividades das empresas
na prática. Ou seja, vai parar de pé no final do dia aquela tributação? Tem algum risco sistêmico? Tem alguma situação que eu não estou visualizando que vai gerar um problema em determinado segmento? Ele vai se tornar ineficiente e por aí vai. Isso aconteceu lá atrás. Eu vou dar um exemplo muito simples que a gente pode viver aqui com a CBS, que é o seguinte. Quando a legislação original nasceu, as empresas não podiam tomar crédito das aquisições de empresas do Simples. Ou seja, eu fazia uma aquisição de uma empresa do Simples, a lei me vedava o crédito. Essa era uma oportunidade que a gente pegava. Estava na lei as empresas comprando de empresa do Simples, só que não tomavam crédito. Porque a lei foi alterada na sequência. Porque, obviamente, você teria um risco enorme ali de você se tornar as empresas do Simples empresas que não tem mais importância alguma. Ou seja, ninguém vai comprar dos caras. Eu vou mudar de regime tributário porque o Simples não é um regime mais interessante do ponto de vista de não cumulatividade. Esse é um exemplo. Nós vivemos o mesmo risco agora com a CBS também. Pode acontecer porque, pelo que eu tenho visto, eles também vão fazer com que o crédito seja proporcional à alíquota das empresas do Simples, ou seja, menor do que o crédito que eu vou tomar se a empresa tiver... É melhor não comprar de empresa do Simples. Exatamente. Isso, na minha opinião, vai ter que ser alterado. Como essa alteração legal teve e gerou uma oportunidade, diversas outras tiveram. E todas elas foram vinculadas muito a lobbies específicos de segmentos que acessaram justamente o Congresso para dizer, olha, não tenho condição de operar se não tiver uma mudança legal. Um dos casos que nós temos mais notórios na legislação são as empresas elencadas no artigo 10º. Todas aquelas empresas que, por serem muito intensivas em mão de obra, precisaram retroagir ao regime anterior, ao cumulativo. Ou seja, eu podia estar no lucro real, que era a condição obrigatória para a migração para a não cumulatividade, mas eu manteria a minha atividade no cumulativo em função da natureza da minha atividade. Ali você tem construção civil, hospitais, escolas, transporte de passageiros e muita coisa vai. Só que isso também não aconteceu no momento inicial da lei, foi sendo remendado. Tinha oportunidade aqui também. Outros exemplos, e aqui aí é a bagunça da lei. Alíquota zero. Meu Deus. O legislador colocava, na mudança da lei, que tratava de qualquer coisa, ele colocava um artigo lá para trazer um benefício de PIS e COFINS em algum segmento. Pão comum, alíquota zero. Mas não falava o que era pão comum. Nem NCM tinha. A grande tese do pão comum. Do pão comum. Leite fermentado. Não tinha NCM também. Isso foi mudando, não de uma maneira organizada, completamente desorganizado. A gente ia para um supermercado, fazer um trabalho e estava lá tributando iogurte, que é leite fermentado. Isso aconteceu dezenas de vezes. Outras mudanças malucas da lei. Ele podia dar alíquota zero para a descrição de um produto, mas podia dar também para o determinado NCM, fica mais fácil. Se eu vendo aquele NCM, eu posso tributar alíquota zero. Mas nesse caso, e aqui eu vou falar de insumos hospitalares, condicionava a venda para ou uma clínica médica ou um hospital. Se você vendesse para o atacado ou varejo, você não podia tributar alíquota zero. Ou seja, era o NCM mais a destinação, mais confusão. A gente fez... Um dos grandes clientes do escritório, a gente fez um trabalho lá atrás que a grande oportunidade era essa. Eles estavam há 2 anos tributando alguns insumos, alguns produtos que eles vendiam, que eram insumos hospitalares, não estavam conseguindo margem, que eles tinham que abaixar o preço e o problema todo era a tributação. Então, você vê a maluquice que era. E os caras só vendiam aquilo. E não conseguiram acompanhar a mudança legislativa, porque vai mudando de maneira muito desorganizada. Negócio quase inviabilizado por conta de tributo. Exato. Outra maluquice que veio. Estou dando exemplos aqui, eu poderia citar inúmeros. Software nacional. Em determinado momento, a legislação mudou, provavelmente por lobby de alguma empresa ou algum grupo, de que se você produzisse software nacional no Brasil, logicamente no Brasil, toda a produção, manutenção e todos os serviços correlatos àquele software, você poderia tributar o regime cumulativo. Ou seja, eu fui inserido na legislação anterior. Então, é uma loucura. Isso aconteceu também no decorrer da lei. Industrialização por encomenda. Em determinado momento, as empresas que adquiriam autopeças tiveram para alguns NCM. Se ela comprasse através da industrialização por encomenda, através dessa modalidade, ela poderia também tributar a alíquota zero. Bom, isso durou 6 meses, 1 ano, na verdade. Você vê que eram alterações legais e dispositivos que eram desorganizados. Eu acho que isso a gente corre o risco na legislação atual. Esse tipo de alteração Desculpa, legal. Só te interromper para te perguntar o seguinte... mas uma fala rápida, por que você acha que a gente corre o risco? Porque a lei não consegue prever as situações, ou seja, a reforma está pensando numa simplificação, mas o PIS/COFINS também pensou, ou seja, Exato. vai ter remendo. Na minha opinião, sim, porque
Por exemplo, vou dar aqui, eu estou hipotético, né? A gente sabidamente percebe que essa legislação atual, ela não se preocupou muito com as empresas que são intensivas em mão de obra, ou seja, porque a folha de salário não vai dar direito de crédito. Será que quando você tem um prestador de serviço que preste serviço para o consumidor final, que nunca vai tomar crédito de CBS nem de IBS, ele tiver ali, por exemplo, uma escola que tem grande parte do seu custo, os professores, que numa escola organizada são seletistas. Ela vai ter ali grande parte do seu custo nessa folha de salários, que não vai gerar direito de crédito, e o consumidor do serviço escolar é a pessoa física. Ou seja, você vai ter um acréscimo enorme na tributação, a não ser que a legislação mude. Por isso que eu estou dizendo, vai ter que ter um remendo aqui. Só que você não vai ter repasse, ou seja, isso é inflacionário. Só que é inflacionário num serviço que é primordial para a sociedade. É inteligente do ponto de vista da tributação? Na minha opinião, não. Isso não foi pensado exclusivamente para o segmento escolar, que no exemplo anterior se manteve no regime original. Porque a gente sabe que instituições de ensino, tanto escolas quanto faculdades, por exceção do artigo 10º, mantêm a tributação no regime cumulativo. Por isso que eu acredito que, estou citando um exemplo, acredito que vão haver várias distorções nesse sentido. Muito bem. Só para não me estender mais, então a alteração legal era um tipo de oportunidade. Um segundo tipo de oportunidade é que eu ainda não estou falando de jurisprudência, estou falando do próprio conceito da lei. Quando nasceu a não cumulatividade do PIS e COFINS, as empresas estavam acostumadas, já tinham grande experiência na não cumulatividade do ICMS e do IPI. Né? Justamente todo o aparato de apuração dos tributos se dava com a lógica desses dois tributos. Quando entrou o PIS e a COFINS em vigor, o que as áreas fiscais e todos os analistas pensaram? Ora, eu vou ter os mesmos conceitos para PIS e COFINS. Então, eles replicaram o que era critério de apuração de PIS e COFINS, e aqui eu estou falando de CFOPs, para todos que sabem, são as classificações fiscais que você tem na sua operação, utilizaram as mesmas CFOPs que dão direito de crédito de ICMS e IPI para o PIS e para a COFINS. Mas a legislação do PIS e COFINS não trazia a limitação do ICMS, ou seja, o conceito era mais amplo. Num caso, você precisa participar, você precisa ter contato com o produto final, no outro você precisa compor o produto final, só que para PIS e COFINS, a própria Receita, logo no início, determinou que bastava participar do processo produtivo. Isso nunca foi motivo de contencioso administrativo. Já no começo da lei saíram as primeiras soluções de consulta. E, basicamente, que tipo de crédito que tinha aqui? Partes e peças de manutenção de máquinas e equipamentos e correlatos. Por quê? Com depreciação, como elas têm a vida útil inferior a 1 ano, não posso depreciar, sou obrigado a despesar. Quando eu despeso, eu adquiro por uma CFOP de uso e consumo, que é a mesma CFOP que eu compro material de limpeza, que eu compro material de escritório. Ou seja, eu vou ter que criar um controle apartado aqui para tomar crédito dessas partes e peças. Por quê? Um papel higiênico sendo comprado ao mesmo tempo que eu compro o quê? Um parafuso? No teu livro fiscal, ele vai para o mesmo CFOP. Só que um você aplica na produção e o outro você vai ter um uso administrativo. Então, aqui surgem 2 problemas. O primeiro, eu tenho que entender qual que é o conceito de PIS e COFINS, que é um conceito mais amplo. Não estou falando ainda de essencialidade nem de relevância. Estou falando apenas o que é insumo para efeito de PIS e COFINS. São aquelas aquisições que participam do processo produtivo. Mas eu gero um segundo tipo de oportunidade, que é operacional. Por quê? Eu já sei o que é PIS e COFINS, eu já sei qual é o conceito. É participar do meu processo. Então, se eu comprar uma parte, uma peça, que eu coloco na máquina produtiva, e ela se desgastar inferior a 1 ano, ela é despesada, eu comprei como 556. Perfeito. Posso tomar crédito. Só que como eu não posso tomar crédito de todas as CFOPs no 556, eu preciso criar um controle que é discricionário. Um controle que vai passar por uma análise humana. Ele vai ter que determinar quais são os NCMs, quais são os produtos de quais fornecedores vão gerar crédito. E eu vou ter que entrar nos parâmetros do sistema. Porque quando você fala de uma apuração de PIS e COFINS, você está falando de empresas tem milhares de aquisições, isso não pode ser feito de maneira amadora. Tem empresas que faziam o quê? Rodavam todos os livros de CFOP, depois que rodavam, eles avaliavam quais eram as aquisições durante a apuração. Determinado o que dava direito de crédito, lançavam manualmente como ajuste nas FDs para poder apropriar isso. Porque não dava, o sistema não estava preparado. Esse é o tipo de oportunidade operacional. Ou seja, está na legislação, mas eu não tenho time, eu não tive tempo para me preparar para poder operacionalizar isso. O sistema não estava pronto. E aí você tinha tanto a questão das CFOPs, como, por exemplo, quando você emprestava os mesmos critérios para apurar, por exemplo, frete, que dá direito de crédito do ICMS, porém, quando você lançava isso do próprio livro, ele já estava líquido de ICMS.
Então, muitas empresas, o que elas faziam? Elas pegavam a base de cálculo líquida de ICMS, porque a base de cálculo é diferente para PIS e COFINS, então estava menor. Mais um detalhe de operacional. Isso foram situações que a gente pegou inúmeras vezes, né? Porque o nosso trabalho ele nunca foi voltado para conceito só. A gente sempre entrou na apuração, a gente refez os cálculos das empresas. Você entrava, você ia no detalhe da apuração, reconstruía a base de cálculo para poder saber se tinha oportunidade ou não. Bom, como terceira, e eu falei de operacional agora, então como quarta a origem de oportunidades, eu poderia citar aí sim a jurisprudência. E aí sim essa briga que eu falando mais de 20 anos, justamente de quais são os limites para o conceito de PIS e COFINS. Eu já sei que é diferente do ICMS e IPI, eu sei que participa do processo produtivo, mas qual que é o limite? Até que ponto eu posso levar esse entendimento? E aí nós surgimos, eu acho que aí são temas bem conhecidos por todos, criamos 2 conceitos para efeito de creditamento, que é o da essencialidade e o da relevância. O da essencialidade ele é um pouco mais amplo que o conceito anterior de participar do processo produtivo, porque ele usa como principal princípio o efeito da subtração. Se eu retirar do meu processo determinado insumo, eu não consigo nem produzir o meu produto, nem atingir meu objetivo para gerar faturamento. Então, esse é o da essencialidade. Mas note, mais uma vez, ele é subjetivo. O que é essencial? Eu continuo não dando uma resposta final. E depende da empresa, né? Exatamente. Se eu discutir a essencialidade para infra-commerce, assim, talvez, sei lá, óleo diesel para infra-commerce, você não vai dizer que é um insumo essencial. Você vai discutir óleo diesel para Ambev com uma frota própria, opa! Quer dizer, o que você está dizendo é o seguinte, não só não é objetivo, mas depende do caso concreto, depende da empresa. Tem um exemplo que eu acho muito bom, que era uma empresa que tomou crédito de absorvente, basicamente absorvente, aquele tipo tampão e tal, e colocou isso como algo essencial à sua atividade, foi glosado, e daí foram fazer a defesa administrativa disso. E o que eles comprovaram no momento da defesa administrativa? Que aquela empresa ela vendia vasos sanitários para os Estados Unidos, e nos Estados Unidos você tem um certo processo de homologação que você precisa jogar qualquer coisa lá, porque o hábito dos americanos é esse, você vai em muitos lugares, não tem nem lixo, né, do lado do vaso sanitário, e ela precisava testar se passava. Então, jogava lá o tampão, dava descarga, passou, está aprovado, tá, esse modelo funciona bem para o mercado americano, podemos exportar. Então, eles conseguiram comprovar. Então, essa questão de o que é essencial é muito subjetiva. A gente já teve uma indústria que comprava havaianas, literalmente havaianas, para usar como proteção nas máquinas. Tinha um determinado momento do processo que a solado da havaianas, a borracha era ideal para que eles pudessem... não me lembro exatamente porquê, mas eles usavam, e não era pouca coisa, não era bastante. Depois eles trocaram a máquina, não precisavam mais comprar. Então esse é o da essencialidade, né? Justamente o que é essencial, e aqui mantém-se a dúvida, porque é um critério subjetivo. E o segundo, que é o da relevância. O da relevância se diferencia da essencialidade, principalmente porque aqui nós estamos tratando da obrigatoriedade legal. Ou seja, o que eu sou obrigado por lei, logicamente sempre pensando no processo produtivo da empresa, a fornecer ou a comprar ou ter como despesa que poderia ensejar insumo. E a jurisprudência também consolidou essa possibilidade. Exemplos que a gente pode citar, EPIs, que são equipamentos de proteção individual que a empresa é obrigada a fornecer de acordo com a categoria de cada um dos seus profissionais. Outro pode ser também vale transporte, que é obrigatório por lei. Quando tem convenção coletiva, benefícios, a gente sabe também que tem natureza legal. Tratamento de efluentes e afluentes, né? Se você tem obrigatoriedade pela sua natureza também de ter esse tratamento, as despesas são consideradas insumos. Então, basicamente, a jurisprudência hoje a gente está terminando de definir quais são os conceitos de essencialidade e relevância, mas não vai ter fim. Vai mudar a lei, eles vão continuar discutindo no judiciário e ainda na esfera administrativa. Ô Bruno, deixa eu aproveitar isso para te trazer para a conversa, porque eu quero ouvir um pouquinho de quem está do lado das empresas e que passou por isso que o Flávio está dizendo, porque você tem 25 anos de carreira. 25? 25. Não cumulatividade de 2002. Em vigor 2003. Então você pegou esse processo completo, né? Você viu essa história acontecendo que o Flávio está contando aqui. 2 perguntas sobre isso. Primeiro, como é que foi estar do lado das empresas? Quer dizer, esse processo de dor que o Flávio comentou, essa questão das partes e peças, por exemplo, chega a ser desumano conseguir fazer esse controle. Ou seja, é impossível uma indústria que tem como mesmo CFOP um papel higiênico e uma peça que vai na máquina de rolagem
ter uma classificação que seja perfeita. Então, como é que foi gerenciar time? Como é que foi estar no operacional? Essa é a primeira pergunta. E segunda pergunta é, desde que você se tornou gestor, como é que você passou a encarar o PIS e a COFINS? É um custo, é uma despesa, mas como é que vocês passaram a encarar como frutos de oportunidade? Eu queria te ouvir um pouquinho para saber assim, como é que alguém que está do lado de lá encarou essa confusão, essa bagunça toda. Perfeito. Bem, eu vou começar pela segunda, né? E ao verbalizar como eu encaro, eu trago as dificuldades que o imposto me impôs ao longo dessa trajetória, né? Eu acho que o primeiro passo para o desenvolvimento e a criação de valor é conhecer as suas limitações, né? Então, como gestor, se tornou muito claro que, independente da empresa, do segmento e da competência do time, não é viável e execuível fazer um trabalho de excelência, de acompanhamento, de evolução, de legislação, de entendimento, de aplicação, somente com o time interno, né? Então, independente do porte, do nível de governança, do sistema, poderia ser um sistema SAP, um sistema in-house, né? De tempos em tempos, a gente sempre promoveu o desafio de um olhar externo e esperto, né? E daí, sempre, sem exceção, a gente extraiu valor, né? A grande dificuldade, você trouxe a apuração, né? As mudanças da legislação, aspectos operacionais, sistêmicos, eu ainda trago um. Mesmo que você saiba apurar, né? Você tenha sistema, você acompanhou, o PIS e COFINS ainda traz um outro elemento, a correta declaração. Porque a gente trouxe aqui exemplos de empresas exportadoras, alíquota zero. A depender de como você declara a origem dos seus créditos, impacta no seu capital de giro e a capacidade de você monetizá-los, né? Então, mesmo as empresas que ainda faziam a base como excelência, ainda tinham o desafio de traduzir o famoso EBITDA em caixa, né? Eu já passei por várias empresas que geravam EBITDA e não geravam caixa, né? Eram debates assim, homéricos dentro dos conselhos de administração, né? Uma rigorosa apuração dos impostos e o ponto central estava em como eu declarei o acúmulo do crédito. Que CST eu usei, né? Né? Então, o PIS/COFINS, de fato, é uma pena, na hora que você está se acostumando, né? Mas, basicamente, então, a dificuldade ela é sistêmica, a gente já falou, rotatividade. Então, como tinha muita interferência humana, né, na apuração do início, a gente trouxe aqui máquinas e peças, né? Isso está muito dependente de pessoas. Então, a rotatividade do time de base, né, que, em geral, nas empresas é tido como administrativo, né, mais transacional, e o papel do controller é mais estratégico, influenciador dos negócios. E, às vezes, uma rotatividade do time de base era quem travava a geração de caixa da companhia, né, ou trazia exposições fiscais e tributárias. Então, a rotatividade é um tema relevante, né? E é aquilo que eu falei, reconhecer que, por mais dedicado que o time seja, sempre precisa ser desafiado de fora, tá? Então, esse olhar sempre foi fundamental para me guiar nos diferentes projetos, para estar... Eu falo o seguinte, quando eu estava tocando as áreas fiscais, eu sempre reconhecia que eu estava 30 segundos atrás do líder da corrida de Fórmula 1. E quando eu chamava... Que é muito tempo. É muito tempo. Para quem não acompanha a Fórmula 1, assim, 30 segundos numa corrida de Fórmula 1 são, sei lá, 4 horas numa... Isso. É um pit stop. É muito tempo, é uma eternidade. Furou o pneu, né? Porque o desafio de você estar a par e passo, né, da formação de jurisprudência, das melhores práticas, dos melhores sistemas é muito alto, né? Mas de tempos em tempos eu fazia entrar uma bandeira amarela, entrava o safety car, chamava alguém de fora para me desafiar e emparelhava todo mundo de novo. Dava uma manipulada no jogo. Genial. Exato. Mexe na corrida. Exato. Então, Genial. Esse foi um dos caminhos. Só um comentário, você sabe que isso é tão interessante o que você está dizendo, porque nos parece que ao longo do tempo a gente foi aprendendo que não é só um time interno que está 30 segundos atrás. Se você é uma história de advocacia sozinho, você também está 30 segundos Sim. atrás. Se você é uma consultoria como nossa, você também está 30 segundos atrás. O que te faz disputar a liderança? Só tem um jeito, você contar com uma rede de parceiros.
uma rede. E de clientes. De clientes, é isso. Aliás, isso é uma coisa muito interessante, porque eu aposto, Flávio, que grande parte das coisas que você está falando, vocês aprenderam com o cliente. Não tem nem dúvida. Bate na porta do cliente, opa, tem um problema aqui. Como é que eu resolvo esse problema? Traz a solução. Então, se você não tem um grande ecossistema, vou chamar assim, de clientes que passam as dificuldades, com clientes interessados em alcançar as oportunidades, com times bem preparados, com consultorias que manipulem bem as informações, manipulem bem os dados, com os grandes escritórios na vanguarda das teses, dos conceitos, você não vai estar a meio segundo do líder ou a 1/10 do líder, você vai estar a 30 segundos do líder. Exato, né? E aí, né, como exige um grande esforço para se manter conectado em ecossistemas, eu sempre tive como estratégia me apoiar em parceiros conectados em ecossistemas para fazer esses shortcuts. Né? Então, consultorias como vocês, grandes bancas, aquele esforço, poxa, vamos almoçar, vamos tomar café, o que você está vendo, o que o mercado está fazendo. Né? Então, essa era a forma de eu levantar a bandeira amarela para emparelhar de novo a companhia e ela está competitiva em relação às melhores práticas fiscais. Espetacular. Você queria falar Eu ia falar só para concluir a parte dos créditos. Um fato interessante é o seguinte, então, 4 naturezas, alteração legal, conceitual, operacional e o avanço da jurisprudência. Hoje, em 2026, a gente continua praticamente em todos os trabalhos, identificando oportunidades. Nas quatro frentes. A alteração legal é difícil, faz tempo que a lei não muda e as empresas já perceberam. Mas eu te garanto, operacional todo dia. Sim. Porque tem um outro item também que eu não citei, que é o imobilizado, que é dificílimo você controlar. Porque o critério é contábil, regra de depreciação, mas você pode tomar o crédito à vista. Só quando você compra uma máquina, a máquina não instala sozinha. Você toma crédito da nota fiscal da máquina, mas e todas as aquisições que vão ser capitalizadas naquele item que você pode tomar. Bom, então, operacional não tem como, Gui. Uma empresa, mesmo que ela esteja aparelhada, ela deixa passar por essa confusão de CFOPs que eu estou citando. Sim. E a jurisprudência, obviamente, que é uma questão aí de a gente atualizar os nossos clientes do que tem discutido, o que tem probabilidade de êxito, por aí vai. Mas todos os trabalhos, a gente acha oportunidade. E por mais que esteja acabando, é uma grande oportunidade para as empresas ainda fazer uma revisão de PIS e COFINS. E isso traz um desafio cultural para a empresa. Né? Exatamente por você ter trazido que não tem mudança de legislação faz tempo. Né? Imagina você entrar para um conselho ou para reportar para uma matriz lá fora de que mudou-se um entendimento e que isso representa uma oportunidade nos últimos 5 anos. Né? Eu trabalhei em empresas onde a matriz estava localizada numa cidade tão tradicional que para subir um prédio mais alto tinha um plebiscito municipal. Né? Então, isso faz parte da cultura das pessoas que vivem nesse ambiente. Né? E você fala, olha, tem uma grande oportunidade dos últimos 5 anos. Qual que é a primeira resposta que eu recebo? Me manda a nova lei. Eu falo, não tem nova lei. Né? É um novo conceito. Tá. Me traz um laudo, um parecer. Tem risco de ser autuado? Tem. Tem não, a gente vai ser. Né? A gente brinca que A mesmo... gente vai ganhar, mas ele vai ser autuado. Como é que você explica para esse cara que está tudo bem ser autuado? Porque tá tudo bem ser autuado, não tem problema. Mas a questão é o seguinte, como é que você explica para esse cara? Né? A gente brincava que mesmo fazendo certo, você tem risco de ser autuado. Exato. Eu vou abrir um parênteses aqui, pessoal, até porque eu quero chamar o Daniel para conversa, para a gente dar um passo a mais, mas para quem está nos ouvindo, agora eu pronunciei certo a palavra, para quem está nos ouvindo, talvez a impressão seja ótimo que vai acabar o PIS e COFINS, vai facilitar. Vocês estão com saudade porque era bom para vocês por fazer trabalho, mas ótimo que vai simplificar o tomo crédito de tudo. Mas tem vários problemas nessa conversa. Primeiro porque... Calma, tem muita água para passar debaixo dessa ponte ainda, né? Segundo, tem muita mudança de carreira. Isso eu acho uma coisa importante. Aliás, eu quero convidar você que está nos assistindo para participar do Tech Summit. Se você não está inscrito, dia 31 e dia 31 de março e dia 1º de abril, né? Nós teremos o maior evento tributário do Brasil, que é o Tech Summit, que é tocado pelo time da Live University, inclusive, que nós estamos aqui no estúdio deles, o time da Confeb. Por quê? Porque quando nós formos palestrar, nós temos uma plenária lá, a gente vai falar exatamente sobre isso. Então, o nosso foco é o seguinte, legal, tá parecendo que é mais fácil, mas como é que é essa nova realidade com a reforma tributária? Quer dizer, eu tenho esse problema, por exemplo, o histórico de PIS e COFINS, de ter que fazer esse controle de partes e peças, olho para a CFOP, o CFOP é mesmo, um dá direito a crédito, outro não dá, olho para ativo mobilizado, a regra é contábil, mas outra...
E agora na reforma isso fica mais fácil? Nos parece que a coisa é muito mais complexa. Porque agora você tem critérios de idoneidade de nota que vai exigir que você tenha times que façam validações nota a nota, XML a XML. Você tem necessidade de olhar estrategicamente para o teu negócio, que se você não tem um time muito bem preparado, você vai perder vantagem competitiva. Então, a gente vai precisar encarar um novo jeito de pensar as oportunidades, né? Você vai ter que ter times que tenham um nível de produtividade vinculado a inteligência artificial, vinculado a bons programas. Você vai ter que contar com uma rede de ecossistemas muito bem formada para ter os critérios de validação corretos e você vai ter que pensar estrategicamente no seu negócio. Então, fecha esse parênteses, eu queria aproveitar essa fala para dizer o seguinte, não é que vai ficar mais fácil na reforma. Na verdade, nós estamos no começo de uma nova era que vai trazer muitas complexidades. Nós deixamos de lado uma complexidade que, veja, a gente já conhece há 20 anos o PIS e a COFINS. Não é que a gente está tratando um tributo que a gente está numa floresta. O Flávio, quando começou o trabalho, ele estava lá numa floresta fechada com um facão. Hoje a gente está numa mata que ainda não está um asfalto bonitinho, tem buraco, mas você passa com um 4x4 ali, entendeu? Agora a gente vai numa mata fechada de novo com facão. Então, você precisa ter gente corajosa para entrar nessa mata. Mas Daniel, o fato é o seguinte, a gente passa pelos 20 anos, o PIS e a COFINS é um caos, tem problema, mas tem oportunidade. E aí a gente chega agora em um momento em que a mudança de lei que o Flávio trouxe sobre essencialidade, relevância, aí, você tem que olhar para o critério de subtração e tal, nos parece uma abertura de porta para o que a gente chama hoje de não cumulatividade plena. Quer dizer, a gente passa a estender um pouco mais o conceito do PIS e da COFINS para agora a gente chegar no momento em que, de fato, nos parece que tudo, ou quase tudo, porque tem exceções tipo folha de salários, mas quase tudo vai dar direito a crédito. Você enxerga assim? Como é que você olha um pouco essa mudança final entre o PIS e a COFINS acabando e a reforma utilizando um pouco desses conceitos que foram construídos ao longo dos últimos anos? Esses 20 anos serviram para que a gente chegue aqui. Nós somos produtos do que foi esses debates sobre o PIS e a COFINS dos últimos 20 anos. Como é que você enxerga isso? Bem, nós temos uma teórica simplificação, né, em relação aos créditos. Então, vai voltar a um mecanismo, né, que é próprio do ICMS do IPI, que é o crédito, o imposto contra imposto, né? Então, a gente vai tomar crédito de um imposto que vai estar dentro da nota, que vai estar na nota, né? A gente vai bater esse valor de imposto, não vamos mais ficar pensando, poxa, apesar de ter sido recolhido o PIS e COFINS aqui numa alíquota 3,65, eu vou tomar aqui esse PIS e COFINS numa alíquota de 9,25 de crédito, porque eu estou no não cumulativo, independentemente do meu fornecedor estar no cumulativo, etc. Não vai ser isso. Nós vamos ter um fator indicativo lá, que teoricamente seria suficiente, que é o valor do tributo destacado na nota fiscal. Mas não é tão simples, porque se fosse simples, o ICMS seria fácil também, né? O ICMS, ele tem, além de 27 legislações diferentes, né? Ele tem essas características de ter sido imaginado como uma não cumulatividade quase que plena também, né? Em algum momento você foi postergando essa plenitude da não cumulatividade dele, né? Nunca seria plena totalmente, mas você foi postergando esse mais próximo da não cumulatividade. Nós estamos falando aqui de insumos contra o 1556, né, que é o CFOP de uso e consumo. CFOP de uso e consumo. Por que existe o CFOP de uso e consumo? Justamente porque a legislação do ICMS começou prometendo que o uso e consumo passaria a dar direito a crédito em pouco tempo. Esse dispositivo nunca vigorou. É um dispositivo que nunca entrou em vigor. Até hoje não tem direito de consumo. Não tem, e está previsto na legislação, só que a partir de tal data. E daí chegava perto de tal data, mudava, empurra mais para frente. Chegava perto, empurra mais para frente. Qual é a grande questão por trás? Né? É falta de mecanismo legal? É falta de mecanismos legislativos? Né? As empresas elas não sabem fazer. Qual que é a questão? No final do dia, me parece, eu vou usar uma palavra que o Bruno trouxe, que eu acho que é muito definidora disso, que é a questão cultural. É um forte aspecto cultural que a gente tem. Então, se a gente está pensando, será que a não cumulatividade na nova legislação vai funcionar? Nós temos nos responder algumas questões. O Flávio falou de 4 aspectos que geravam oportunidades. Né? Então, ele falou primeiro da alteração legal. Né? Então, primeiro ponto, a gente vai deixar de ter lobby no Congresso querendo melhorar, porque lobby ruim é o dos outros. Né? O meu lobby é sempre bom. É sempre bom.
A gente vai deixar de ter lobby no Congresso querendo deixar de diminuir a carga tributária em determinados setores isoladamente? Me parece que não estamos indo rumo a isso. Muito pelo contrário. As nossas impressões é que os lobbies estão cada vez mais fortes, né? Mas o nascimento da lei já mostra isso, né? Porque as regras de exceção da nova lei são construídas em cima de lobby. Em cima de lobby. A gente não está dizendo que lobby é uma coisa boa ou ruim, viu, gente? Assim, as empresas precisam brigar pelo que elas acham que tem que brigar, elas estão certas. Mas é um fato, né? Assim, essa nova lei mostra isso que você está dizendo. E vamos lembrar que o Ulisses Guimarães disse, né? Que a legislatura seguinte sempre vai ser pior que a anterior. Isso é uma constante. É uma constante, nós estamos indo. E parece que esse poço não tem fundo. Então, a gente não tem por que esperar nada melhor do próximo Congresso. O outro aspecto de conceitual, né? A gente aqui tem uma questão de que novas palavras, né, no direito, elas assumem significados especiais, né? Então, eu estava lendo recentemente um artigo, acho que na revista da USP, de uma professora da FEFELESH, de letras, e ela falava, agora não lembro qual era o artigo que ela estudava, mas ela fazia um estudo sobre português em cima de uma palavra dentro de uma lei que permitia toda uma interpretação diferente. E no final do dia é isso, a gente tem o texto legal, aquelas palavras que estão ditas, elas não têm valor nenhum no direito, né? O que tem valor é a interpretação que você extrai desse texto legal. Então, nós estamos introduzindo novas palavras. Então, a gente não está falando mais tributa-se o preço, a base de cálculo é o preço, não estamos falando mais faturamento, não estamos mais falando de operação mercantil, nós estamos trazendo conceitos novos. Quanto tempo esses conceitos vão demorar para se cristalizar? Eu acho Genial. Que esse é outro aspecto. Genial. Pode falar, Bruno. Não, é Novo exatamente. dicionário. E você estava falando do legislativo, né? É o mesmo grupo que concebeu o CBS me impediu de recolher o INSS. Eu nunca tinha passado por isso na minha carreira, né? Chegou o mês do recolher o INSS, eu não sabia como, né? Porque eu estava num dos 17 setores incentivados, vocês lembram, né? O Congresso renovou, né? O governo vetou, o Congresso derrubou o veto, depois veio uma medida provisória, que é algo totalmente descabível, porque já tinha sido apreciado, e nesse momento venceu a guia. Você paga como? Né? Então, ou seja, o aspecto cultural, não dá para dizer que quem concebeu o CBF está imbuído da cultura da estabilização jurídica, porque é o mesmo grupo. Né? O mesmo grupo, exatamente. É o mesmo grupo mais ou menos, né? Porque, como o Daniel falou, vai piorando. É ladeira abaixo. Outro aspecto operacional, né, que o Flávio também trouxe, está muito relacionado à complexidade dos tributos, né? Vai diminuir a complexidade? A gente ainda vai demandar apuração? Poxa, o projeto original, em que você tinha uma alíquota única para tudo, parecia de fato diminuir bem essa complexidade, mas, novamente, tivemos atuação de setores que de fato seriam muito prejudicados com essas alíquotas. Não vou fazer julgamento de mérito. Apesar de ter algumas coisas que passou meio no populismo, mas hoje você tem um sistema mais complexo do que tinha sido imaginado. Nós estamos lidando com questões que estão surgindo que são mais complexas do que aquelas que a gente previa. E isso muito por conta de que não é simples. Nós estamos falando de um país inteiro, né? com especificidades regionais, especificidades setoriais. Essa complexidade ela é inerente à economia. A economia é uma coisa complexa. Finalmente, só para a gente chegar, que eu acho que essa parte fundamental aqui, o quarto ponto que o Flávio trouxe foi avanço jurisprudencial. Então, aqui a gente está falando o seguinte, por que teve uma jurisprudência? Basicamente, teve uma jurisprudência porque você teve um litígio. Então, você teve uma discordância entre duas esferas, tá? Essa discordância pode acontecer porque eu olho para a legislação e interpreto que ela foi feita erroneamente. Então, eu vou lá no judiciário e falo, essa lei não está de acordo com o documento assim, hierarquicamente superior a ela, pode ser com uma lei complementar, pode ser com a Constituição Federal, pode ser que nós estamos olhando para um documento infralegal em referente à lei, enfim. Nós podemos questionar uma norma diante de outra norma, hierarquicamente superior, ou pode acontecer outra coisa, que é aqui que acho que o bicho pega, que a Receita Federal olha para a lei e fala, não gostei, vou fazer diferente. E a partir daí sai autuando. Então, você está seguindo o que a lei traz, você está
agindo na sua cabeça legalmente, de acordo com a legislação, a Receita que precisa, e vamos também deixar claro, tá, gente? Não é porque a Receita é uma grande vilã e tudo mais. A Receita está sujeita a pressões políticas. Nós estamos tendo uma briga entre o Congresso e o Executivo, em que o Executivo tentou cortar benefícios fiscais para ter um ganho de orçamento, porque o Executivo quer investir, o presidente quer ser reeleito. O Congresso, que tem um viés político diferente do Executivo, ele está preocupado com a sua reeleição também. Então, vai atender determinado lobby, não vai cortar aquele benefício fiscal, isso vai encurtando dinheiro para o Executivo, e fica essa briga. Chega uma hora que o Executivo não tem mais de onde tirar e fala: Receita, preciso de você, faz acontecer. E a Receita começa a atuar de uma maneira muito duvidosa, né? Nós estávamos lembrando hoje, e acho que nós falamos isso em algum podcast já, de um cliente nosso que a gente tentou fazer uma retificação, e a Receita falou: olha, não posso aceitar sua retificação porque está perto da prescrição. Então é um novo instituto. Perto, então, leia-se 6 meses antes. Tá perto. Tem só 6 meses para prescrever seu crédito. Ok, beleza. Exatamente. Novo instituto jurídico criado. Então, você tem os 5 anos, agora você tem seus 5 anos menos 6. E daqui a pouco vai estar 1 ano, vai falar: tá perto de estar perto. Então, não tem fim essa história, né? Então, a Receita, ela de fato vai criando mecanismos, vai utilizando de limitações sistêmicas, vai tirando possibilidade de edição de determinados campos. Então, nós temos uma cultura da Receita Federal de, infelizmente, uma boa parte da Receita Federal entende que empresário querendo economizar tributo é bandido. Porque o tributo é fundamental para o Estado, é de fato fundamental para o Estado. O modelo de Estado que a gente tem pressupõe tributo. A nossa carga tributária, se a gente compara com o restante do mundo, especialmente com os países mais envolvidos, até que é uma carga tributária relativamente baixa, mas quando a gente olha para a entrega de serviços do Estado, é uma entrega pobríssima também. Então, nós temos diversos conflitos aqui, que não vou entrar no mérito, mas o ponto é: o Estado precisa de dinheiro. Os executivos precisam também de dinheiro para suas empresas, e você tem um conflito natural diante disso. Só que esse conflito vai sempre existir. Nós não temos uma perspectiva desse conflito mudar. Então, como nenhum desses fatores me parece que vai ser alterado com a alteração legislativa, ou seja, nós vamos ter uma receita mais boazinha, nós vamos ter menos complexidade de tributo, os conceitos não vão já chegar prontos e definidos, e nem vamos deixar de ter lobby. Então, me parece que nós temos um cenário perfeito para problemas, temos uma tempestade perfeita à vista. Agora, tem uma questão problemática aqui que eu quero trazer, por isso, porque veja, então, a gente está descendo do macro para o micro, olhamos o que era o PIS e COFINS, mostramos a construção, mostramos as dores, chegamos na extensão da jurisprudência, essa extensão da jurisprudência abre a não cumulatividade, chegamos na reforma, mas o recado da reforma é calma, não é bem assim, tem um monte de pontos e vírgulas aqui, porque culturalmente a gente tem problemas. Culturalmente o Brasil é um país que precisa arrecadar, tem uma pressão política entre executivo e Congresso, e a Receita é o fiel da balança para tirar dinheiro do contribuinte. E existe uma questão importante aqui, porque aí a gente precisa vincular a PIS e COFINS com a reforma, né? Quer dizer, veja só, em dezembro tudo acabou. Só que não acabou. Primeiro, porque nós temos os 5 anos passados, né? Os nossos clientes ou os nossos não clientes, as empresas do Brasil, têm direito a recuperar os seus créditos quinquenalmente. Eles têm 5 anos para falar: opa, fiz bobagem, não deveria ter tributado isso, ou não deveria ter deixado de tomar tal crédito, posso tomar. E a primeira pergunta, que nos parece que está respondida no regulamento, ou numa nota técnica, mas existe um problema que a gente quer tratar já, é o seguinte: o que eu faço com os meus créditos de PIS e COFINS já? Ou seja, a partir de 1º de janeiro de 2027. 27? 27. Porque a legislação, aliás, isso foi até uma dúvida durante esse tempo, porque a lei diz que os créditos precisam estar escriturados e tem que estar na tua FD até 31 de dezembro. A primeira reação do mercado foi: lascou. Porque, cara, se eu descubro que eu tenho oportunidade 1 ano depois, eu não posso retificar. Vem uma nota técnica e diz: você pode retificar. Eu conversava com um advogado, um grande parceiro nosso, um querido amigo, e a gente falava sobre isso. Assim: cara, vai poder retificar? Ele falou: cara, vai poder retificar, está na nota técnica. O problema é que, por exemplo, o manual da FD hoje diz
que a primeira decomp, no caso de um crédito judicial, você vai lá, discute judicialmente um tema, ganha, você faz a tua primeira decomp para aproveitar. Essa primeira decomp trava a prescrição. Só que a Receita Federal, depois de 5 anos, não permite mais que você mande uma decomp. Ou seja, o manual da FD da Receita Federal fala que você trava a prescrição, mas a própria Receita não deixa que você compense. Então, assim, legal, vai poder retificar, mas tem um asterisco aqui, porque tem uma cultura que a gente tem que colocar nessa conta. O que a cultura da Receita Federal vai fazer no D+1? Assim, no dia 2 de janeiro, festamos o ano novo, tá todo mundo ainda feliz e tal. Dia 2 de janeiro, você vai conseguir retificar a obrigação acessória? Você vai conseguir aproveitar crédito? E tem uma segunda coisa, e aí, Flávio, eu te trago para a conversa, que nos preocupa, porque hoje nós ainda não temos o regulamento deve sair no comecinho de março, mas hoje a nossa expectativa é de que exista um risco de que, se você utilizar um crédito de PIS e COFINS para pagar a sua CBS, você não gere crédito para a próxima etapa da cadeia de produção. Ou seja, você tem lá o teu CBS. Você fala, opa, eu vou pagar meu CBS com crédito de PIS e COFINS. A lei deixa que você faça isso, ok? Então a lei fala que você tem direito preferencial a utilizar o teu crédito de PIS e COFINS para compensar a CBS. Então você tem um débito de CBS em janeiro de 2027, eu vou usar um crédito de PIS e COFINS, é um crédito antigo. Você usa. Aí você vende para o cara. Então o Bruno, a Infracommerce vende para... Você só vende para pessoa física? Não, você vende para pessoa jurídica também. A gente vende para os dois, a gente presta serviço para os dois. Então você vende para pessoa jurídica. Aí o cara da pessoa jurídica vai tomar o crédito e falar, Bruno, tem um problema aqui, não estou conseguindo me acreditar da nota. Surpresa, quando você toma crédito de PIS e COFINS, o cara que você vendeu não pode se acreditar de CBS. Existe uma grande chance, inclusive, nos debates em Brasília, com os autores do regulamento, nós perguntamos isso, junto com várias outras bancas, assim... vai poder acreditar? A resposta deles foi, não vai. Calma, a gente vai regulamentar, tem conversa e tal. Mas hoje, talvez não possa. Flávio, pergunta muito honesta, cara. Assim, você tem 30 anos já nessa carreira, 20 só trabalhando com PIS e COFINS. Você acha que tem chance da Receita Federal, a partir do ano que vem, atuar numa área que seja um pouco mais escura que a área cinzenta? Numa área quase ou supostamente fora da lei, fora das 4 linhas, não? O que a gente percebe, até o Frasson falou um pouquinho, antes a Receita estava muito preocupada com o conceito, então a briga se dava no contencioso. Então ela é no contencioso administrativo, ou o que é insumo ou não é. Ela continua fazendo isso, a Receita, só que hoje ela também vai na questão operacional. As limitações sistêmicas, isso a gente tem percebido várias vezes, sistemas que eles impõem para o aproveitamento de crédito. Essa da decisão judicial é um fato novo. Criaram uma nova forma de calcular a prescrição, ou seja, a prescrição se dá pela primeira decomp. Passados 5 anos eu não posso mais utilizar o crédito oriundo de uma tese. Mesmo transmitindo a primeira decomp, eu transmito, mas a prescrição não para. Então, infelizmente, a resposta é sim. Por quê? Porque se você pensar do ponto de vista da ótica da Receita Federal, essa ideia seria ótima. Eu permito que você tome o crédito, mas eu não permito que esse crédito vire crédito para a etapa subsequente da cadeia. Só que eu acho um absurdo, tá? Porque está definindo 2 conceitos. Se a empresa pode tomar o crédito e abater da própria CBS, por que não poderia na próxima etapa? E segundo, como é que a Receita controlaria isso também? Porque uma coisa é a apuração da própria empresa, outra coisa é o que ela tributou na saída do XML. Então, vejo algumas complexidades para eles fazerem, mas do ponto de vista teórico, sem dúvida. Inclusive, é uma das formas que a Receita vem hoje fechando o cerco para cima dos contribuintes. Mas isso nos traz urgência para pensar as oportunidades de PIS e COFINS hoje? Você acha que, ou seja, o fato de... pergunta honesta mesmo, o fato da gente não enxergar exatamente como a Receita pode agir em 2027... deve fazer as empresas adiantarem um pouco essa conversa? Eu não tenha dúvida. Se uma determinada empresa tem um crédito que ela entende como provável, um crédito possível, que ela tem interesse em fazer justamente a incorporação na sua apuração, gerando resultado no seu balanço e também para fluxo de caixa, que eu faço o mais rápido possível. Por quê? Por que eu vou gerar um questionamento adicional ao próprio conceito daquele crédito que eu já estou levando para apuração, que é justamente a forma de aproveitá-lo? Então, se existe qualquer hoje oportunidade em cima da mesa, é hora de fazê-lo, porque senão eu vou gerar um possível questionamento adicional no ano que vem.
Talvez não venha, mas quem quer pagar para ver? Como é que vai ficar uma pessoa, um decisor fiscal de uma empresa que deixa passar o ano de 2026, acorda, como você falou, no início do ano que vem e vê essa possibilidade limitada? Ele até pode achar um absurdo, mas ele vai ter que discutir. Já virou um problema a mais, ou seja, não vale a pena. E considerando a questão cultural, a forma como a Receita vem fechando o cerco e está indo muito para essa questão operacional, eu acho um grande risco, sim. Infelizmente. Bruno, faz sentido? Como é que vocês têm encarado isso na infra hoje? Duas coisas. Como é que vocês olham para a reforma e como é que vocês pensam o pré-reforma? Esse ano, sim, vocês têm que ter algum cuidado para a otimização dessas oportunidades hoje? Isso ainda não é conversa para 26, isso vai ficar para 27. Como é que a gestão, a alta liderança está pensando isso hoje lá? Não, sem dúvida, né? Concordo 100% com o Flávio, né? Você já tem o desafio de endereçar aquilo que você acredita que é certo, né? O risco é você ter dois desafios: endereçar o seu direito e como implementá-lo, né? Então, já que hoje você conhece a forma, na Infracommerce a gente revisou detalhadamente todas as apurações de PIS/COFINS dos últimos 5 anos para nos resguardarmos daquilo que a gente entende que é o correto, né? Aqui eu trago uma reflexão também conceitual, a gente falou muito da palavra conceitual aqui, né? Sobre o tema que você trouxe, Daniel, de economia tributária, né? Que pode ser percebido como uma iniciativa às vezes de uma forma pejorativa de recolher menos impostos. Eu tenho uma visão contrária, né? Dado esse avanço da zona cinza para a zona mais escura que o Flávio trouxe, no Brasil cada vez mais o ativo contingente é a forma, infelizmente, dos contribuintes garantirem que a carga tributária seja aquela pensada originalmente pelo legislador. Né? A discussão ativa hoje ela é uma questão de compliance, né? Para garantir que o correto seja feito, né? Então, se esse ambiente tende a ser ainda mais ácido, né, é preciso endereçar o tema agora, né? E na Infra a gente tem feito isso. A primeira agenda da reforma tributária foi, né, dar tchau para o PIS/COFINS com a consciência de que a gente recolheu tudo aquilo que a gente entende que é de direito. Mas você tá numa empresa hoje e você está no cargo que você tem a caneta, toma a decisão e você olha para a oportunidade como deve ser tomada. A tua carreira não começou a ser construída você como diretor já. Não. Né? Como é que é difícil, como é que as empresas devem fazer, especialmente das empresas que não enxergam bem assim? Porque a gente sabe que existem perfis diferentes de empresas, mais conservadoras, menos conservadoras. A empresa lá da cidadezinha pequena que você comentou, que você precisa fazer um plebiscito para construir um prédio, como é que você explica para aquele cara? E você passou por perfis certamente muito diferentes de empresas. Como é que é lidar com isso, com diferentes perfis? Assim, como é que o teu time encarava e ajustava e pensava com cuidado para não deixar a oportunidade sair, mas ao mesmo tempo para não enfrentar o board, enfim? Cara, eu acho que é o seguinte, né? A habilidade, aí independe do nível hierárquico, de saber gerenciar seu chefe, né? Seu chefe pode ser desde um analista mais sênior, ou pode ser um conselho ou os próprios acionistas, né? A partir do momento de você entender a cultura, né, a origem, a forma de pensar, você define a estratégia de como influenciar, né? Então, se você está numa cultura que é mais conservadora, mais tradicional, né, e eu fosse o analista fiscal dessa cultura, eu convidaria hoje consultorias tradicionais, bancas renomadas, por um café, né? Para um debate, para uma troca de ideias. Porque esse tema do PIS/COFINS particularmente, ele já é tão consolidado, né, que o entendimento da Receita avançou além daquilo que o legislador objetivou recolher, que se você simplesmente endereçar com o seu chefe, você não vai ter êxito. Deixe que outras pessoas que ele reconheça como referência falem por você. Né? Então, se eu tivesse no estágio mais inicial da carreira, era assim que eu endereçaria o tema para construir valor para a empresa que eu trabalho. E para os teus pares, que não encaram assim? É difícil, porque não dá para dizer mude a cultura da empresa ou mude a sua cultura. Vai. Não é assim que funciona, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem que mostrar para esse cara que ele não pode rasgar dinheiro. Porque, no fim das contas, a gente está discutindo aqui, gente, vantagem competitiva. Essa é a discussão, né? Você não é a única empresa do Brasil que faz o que você faz. A não ser que você seja, sei lá... Eu ia dizer Ambev, mas mesmo a Ambev não é sozinha, não faz o que ela faz sozinha no Brasil, né? Se você tem um perfil muito conservador, que é super legítimo,
Como é que eu tenho que encarar isso? Aí, para os pares, eu diria o seguinte, né? Hoje o Brasil, o empresariado brasileiro, os executivos passam por tanta dificuldade nesse tema tributário que eles se apoiam, né? Então, independente do setor, sempre você tem 1, 2, 3 pessoas de referência, onde você tem a liberdade, respeitando as confidencialidades empresariais, para dividir melhores práticas, né? Busque as melhores práticas em relação a outros pares dentro do seu segmento, né? Eu participei de um projeto em que pares mais conservadores falando, olha, você vai... Eu participei, por exemplo, de projetos de construção civil, né? E pessoas, pares, falando, você vai avançar com esse terreno? Eu falei, olha, no Brasil, de você comprar um terreno a subir um prédio, teve 2 eleições e um impeachment. Isso é o base case, né? Se não acontecer nada, pandemia, alguma coisa nesse inteirinho. É isso. Se não explodiu a bomba nuclear, você tem 2 eleições, você tem um impeachment no meio. Exato, né? Então, a gente está acostumado, infelizmente, a navegar nesses mares mais revoltos. Então, se você tem uma postura conservadora e tem uma dúvida genuína, né, de que caminho seguir nesse momento de transição de imposto, olhe para o lado, peça apoio, seja para um especialista ou para um par que você tenha relacionamento e abertura para ancorar a sua formação de opinião. Muito legal, muito legal. Procure pares, isso é uma coisa muito importante, gente. Construa esse network, aliás, use o Tech Summit para isso. Se você se inscrever com o nosso link da Lucky Law, com a nossa palavra Lucky Law, depois o pessoal da produção vai colocar aqui exatamente. Acho que é próprio Lucky Law, inclusive, você tem desconto de 20%, produção, é isso? 20% na sua inscrição. Vá para o Tech Summit, o maior evento tributário do Brasil. Flávio, das 4 linhas, você falou que uma delas hoje é menor. Alteração legal hoje é menor. Faz sentido eu, sendo uma empresa que já fiz trabalhos de PIS e COFINS, tá? Eu já recuperei. Faz sentido olhar de novo? É real pensar que PIS e COFINS, as portas de terminar, ainda é um tributo que tem oportunidade? Porque a reação das empresas, das pessoas que estão nos ouvindo é, cara, obrigado, ótima informação, eu já fiz isso, já fiz trabalhos. Faz sentido isso ainda, cara? Cara, isso faz tão sentido que eu vou responder da seguinte forma. Tem clientes nossos que já fizeram a revisão 4 vezes. Porque lembra do que eu coloquei do ponto de vista operacional? Uhum. Não basta conhecer o critério, o conceito. O dia a dia da apuração me induz a erro. Como é que eu vou ter certeza que eu capturei todas as aquisições que entraram como uso e consumo? Como eu vou ter certeza que todo imobilizado que eu capitalizei, todas as notas fiscais que foram levadas para aquele determinado bem, participaram da apuração de PIS e COFINS? É controlado pela contabilidade, o critério de depreciação, mas eu tomo crédito à vista, porque a legislação de imobilizado permite isso. Você tem um descasamento. Mas onde é que está a oportunidade em imobilizado especificamente? Porque se eu tomo à vista é mais fácil, eu pego tudo que eu imobilizei e acredito. Mas pensa o seguinte, você vai fazer uma determinada alteração na tua planta produtiva, vai comprar uma máquina que seja. Essa máquina não é plug and play. Você não vão descarregar do caminhão e ligar ela. Essa máquina precisa de uma instalação, alvenaria, ela vai precisar de todo um processo de setup que vai envolver inúmeros fornecedores em inúmeros momentos. Pode ser uma planta que você coloque ali 2, 3 anos de investimento. Ou seja, você comprou a máquina, você tomou o crédito à vista, talvez, daquela nota, e todos os outros investimentos, você está tomando esse crédito ou você aguarda o momento do início da depreciação, que é o final da capitalização de tudo isso, para passar a tomar o crédito? A maior parte das empresas toma o crédito na aquisição da nota, mas aí muitos outros custos agregados daquele item ficam de fora. Uhum. O que a gente mais fez foi base de cálculo de imobilizado. Sempre tem oportunidade. É praticamente impossível a empresa controlar. Vai precisar de uma equipe só para fazer isso, que é uma equipe que fica entre o PIS e a COFINS e a contabilidade. Você já trabalhou em empresas com imobilizado relevante, Bruno? Já, trabalhei em setup de fábrica já. Porque eu imagino que a infra não tem um grande imobilizado, né? Não seja, pelo que você descreveu do segmento... Só tecnológico. Tecnológico. Mas você deve estar trabalhando em indústrias com imobilizados bem relevantes. Já sim. É tão difícil assim ou isso é gato de vendedor aqui? Não. Basicamente, as companhias, as mais sofisticadas, têm projetos de CAPEX, criam códigos sistêmicos, né? Mas uma coisa é você controlar um investimento para efeito de retorno. A outra coisa é você dar a tratativa fiscal adequada aos diferentes fornecedores que compõem esse projeto de investimento. Até porque, Flávio, trazendo mais um elemento, em geral são fornecedores comuns,
né, a outras atividades que não aquele projeto ou de investimento. Né? Ou seja, o motivo de classificação. Eu nem matriz. imobilizo, inclusive, porque eu acho que a empresa que eu comprei está... Isso, Exato. tem prestador, você tem muita nota de serviço. Exato. Prestadores de serviço que podem prestar serviço em outras áreas da companhia. Exato. Tanto na parte civil administrativa, ou instalação de equipamentos administrativos, quanto maquinário produtivo. Exato. Pode ter uma empresa de manutenção que seja utilizada para prestar um serviço que vai ser capitalizado naquela máquina. E outra coisa que eu chamo a atenção para fazer uma revisão, que aí eu posso falar por experiência, né? 2026 a gente tem a cauda da pandemia, né? Onde grande parte das atividades foram transferidas de pessoas num ambiente remoto, né? Que traz ainda mais dificuldade na apuração de um imposto que é essencialmente manual. Né? Então, mesmo empresas com sistemas estabelecidos por turnover, que fizeram o handover de atividades no momento pandêmico, tiveram deficiências na transição dessas atividades mais administrativas, né? Que, em geral, passam mais despercebidas pela alta administração. Faz total sentido. E dentro desse exemplo, tem empresa que automatiza muito os teus processos. As grandes empresas, principalmente grandes indústrias, elas precisam automatizar. Só que se muda um fornecedor, não está no parâmetro do sistema. Então você precisa estar revendo esses parâmetros. Já tem empresas menores que confiam muito naquele prestador de serviço que o cara conhece tudo. O cara sabe, falou o nome da empresa, ele sabe se é produtivo ou não. Mas esse cara tira férias, esse cara tem licença, esse cara pode ter uma situação diferente, uma necessidade. E aí você cai numa zona de desconhecimento dentro da empresa. Por um motivo ou por outro, sempre passa. Eu falei, uma empresa nós só fizemos 4 vezes a revisão. Isso prova não só que as empresas precisam, mas como nós também vamos atualizar o que a gente fez no passado, porque você faz sempre o recorte de 5 anos. Perfeito. E muitas vezes você nem está levando um conceito novo, é simplesmente repassando. Porque eu não internalizei as coisas que você me trouxe lá atrás, esse é o ponto. Né? Não, e a gente tem ferramenta hoje, até para explicar um pouquinho a forma de apuração, que isso sim se torna automático. Por quê? A gente cruza as FDs fiscais, que são as FDs em que você faz a apuração do ICMS, nós cruzamos essas FDs com as FDs contribuições, que são as FDs de PIS e COFINS. Por quê? Qual que está a sacada aqui? Na FD fiscal, você vai ter todas as suas notas que foram escrituradas, inclusive aquelas notas que não dão direito de crédito, e a gente citou aqui dos materiais administrativos, por exemplo, que são escriturados como 1556. E nós cruzamos todas essas notas com aquilo que gerou crédito de PIS e COFINS. E nossa ferramenta já tem várias, eu vou chamar isso de inteligência artificial, que a gente foi justamente incorporando, várias ali formas de fazer o cheque. Então, por exemplo, se eu tomei crédito de um determinado NCM, de um CFOP, em algum período e parei de tomar, já acende uma luz ali. Porque, ou seja, será que a empresa poderia ter tomado naquele período e não tomou depois? A gente usa a própria apuração da empresa como forma de espelhar os meses subsequentes. Você entendeu? Então, a gente tem várias maneiras de fazer esse checklist para que a gente seja bastante objetivo e rápido na nossa análise. Então, a gente tem hoje uma ferramenta capaz de fazer isso muito rapidamente. Em uma semana, a gente valida toda a escrituração fiscal de uma empresa, independente do tamanho dela. Tem inteligência artificial, inclusive, para validar o conceito. Analisa o NCM, analisa o fornecedor, joga na nossa ferramenta de inteligência artificial que vai buscar a informação daquele fornecedor e a descrição técnica do serviço e do item que está sendo adquirido, para saber exatamente se ele tem aplicação ou não produtiva. Tudo isso hoje não é feito mais por análise humana, e sim por inteligência artificial. Tudo isso a gente incorporou nas ferramentas de PIS e COFINS. Fica muito mais simples o trabalho humano, né? Porque é um trabalho de revisão. Poxa, Exato. isso aqui faz sentido? Não faz sentido? Estou vendo que isso aqui para eu tomar crédito. Não, de fato, não exato, mas ter tomado crédito porque não devia nem tomado no primeiro momento. Então, não vamos mexer com isso. Aqui, poxa, estamos vendo um primeiro relatório aqui que isso voltou como dando direito a crédito, mas não é bem isso. Ou não, agora não, realmente esse relatório faz sentido. É uma agilidade muito grande, né? Sempre essa atenção humana, mas com um gatilho muito mais rápido, né? Ô Dani, deixa eu aproveitar a tua fala. Eu vou mudar de assunto, mas quero aproveitar a tua experiência em tributos indiretos de maneira geral e vou fugir levemente ou muito do nosso tema do podcast para perguntar o seguinte. Cara, a gente tá colocando um senso de urgência absurdo, luz amarela, vermelha, tapa na cara, assim, façam trabalhos de PIS e COFINS agora. Isso faz sentido para ICMS, para IPI também? Ou calma, a gente pode esperar um pouquinho mais? Quer dizer, faz sentido pensar em trabalhos de crédito de ICMS nesse momento? Eu acho que
Você está precisando de dinheiro nesse momento? Nesse sentido, sempre faz sentido, né? Mas eu acho que é sempre interessante você ter essa análise constante, né? Porque vou esperar lá na frente. Poxa, mas nós temos a questão da essencialidade do ICMS, né? Desse conceito de essencialidade para acreditamento do ICMS, que foi uma jurisprudência relativamente recente e que as empresas com certeza não aplicavam isso 5 anos atrás. Se você for esperar 3 anos para olhar isso, você perdeu 3 anos de oportunidade, né? Então é sempre interessante, e até porque é uma análise muito parecida e muito rápida também, né? Olhar todas essas oportunidades conjuntamente. Um documento que chega, como o Flávio disse, vamos cruzar FD contribuição com FD fiscal. Poxa, esse mesmo documento FD fiscal, a gente vai conseguir analisar quais créditos você poderia ter tomado e não tomou. Então é sempre muito interessante analisar isso conjuntamente, porque você está, na pior das hipóteses, evitando prescrição. Ainda que você tenha uma urgência relativizada, porque o ICMS vai até 2032, né? A gente não gosta de perder, acho que ninguém gosta de perder 5 anos dinheiro. continuam correndo. Os 5 anos continuam O correndo. François falou uma coisa importante, né? No PIS e na COFINS, quando eu faço o cruzamento desse universo de escrituração fiscal, a FD fiscal, com contribuições, obviamente eu sei o que eu não tomei crédito de PIS e COFINS e o que eu não tomei crédito de ICMS. E eu sei também aquilo que pode ser considerado como essencial para efeito de ICMS, ou seja, é um subproduto da nossa revisão de PIS e COFINS. Quando a gente faz essa análise, estender isso para o ICMS fica muito fácil, porque eu vou saber exatamente aqueles itens que me geraram crédito de PIS e COFINS por serem partes e peças, que eu posso fazer por equiparação para o ICMS também. Então, é um trabalho que se você acaba fazendo 2 trabalhos com um só, né? Porque você traz toda essa análise de PIS e COFINS e você reverte para o ICMS também. É lógico que mais limitado, porque o conceito para o ICMS não é tão amplo. Tem muita sinergia, né? Muita. Até para do lado da empresa, né, executar os trabalhos em conjunto tem muita sinergia e faz muito sentido, né? E para o gestor, principalmente quando troca de empresa ou quando muda de função, eu acho que tem total sentido, né? Porque não me assusta o problema que eu vejo, né? Eu não durmo com aquilo que eu não sei, né? Então, sempre que você chega, olha para trás, mapeia o status, né? Cara, problema você lida, problema você resolve, né? Mas ele precisa ser Tem que visível. saber que problema é esse. Exato, né? Então, eu sempre faço isso quando eu começo um novo projeto, a apoiar um novo projeto. Cara, e aí não me interessa, você pode ter feito há 3 meses atrás, né? Deixa eu olhar de novo e veja se faz sentido revisitar para que tenha um novo plano de voo, para que daqui para frente a gente possa tomar decisão com clareza, né? Espetacular. Pessoal, considerações finais. Bruno, eu queria que você desse nesse momento de reforma tributária, de preparação, de acaba um status e começa outro e tal, desse uma dica, uma palavra para pessoas que estão abaixo de você, então o cara que ainda está na fase de analista, ainda o cara que já pode ser um gerente, depois desse uma fala para pares, para diretores, o que você recomendaria a respeito de como se preparar para a reforma, como tratar investimentos, e depois desse uma palavra para o pessoal da Infracommerce. Assim, se você tivesse que recomendar algo para o teu time, o que você falaria? Boa, bons pontos, né? Vou começar pela coluna do meio, então, para os pares, né? Parece um jargão, mas eu vou tangibilizar com exemplos, né? A reforma tributária não é uma agenda de finanças, né? É uma agenda que transcende muito a cadeira do CFO. O papel do CFO é mobilizar a organização para que ela seja a prioridade das outras áreas que são diretamente afetadas. Isso é a sua responsabilidade, né? Mas vou te dar um exemplo. O seu fornecedor-chave está preparado para a reforma tributária? Você tem garantia que ele vai continuar te abastecendo com a mesma assiduidade logo depois que ele for obrigado a estar compliant com a reforma tributária no dia 1º de janeiro de 2027? Né? Porque isso pode ser um tema não só econômico, mas até de continuidade operacional da sua fábrica, né? A gente fala muito, está todo mundo olhando sistemas e competitividade econômica, né? Mas é preciso olhar a cadeia, o antes e o depois, de uma forma sistêmica integrada, né, do impacto da reforma, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto para os pares, né? Mobilize a organização, né? Não queira ser um super-herói, né? Porque pontos cegos da reforma podem afetar o core business da sua organização.
E a sua responsabilidade é mobilizar a empresa como um todo, né? Para quem está começando, é uma grande oportunidade. Né? É um reset na carreira, é o que a gente viveu aqui há 20, 25 anos atrás. É a chance de ser o verdadeiro especialista. Exato, né? Então estude, participe do Tech Summit, busque conhecimento, construa relacionamentos, né? Que você está super bem posicionado. Você está a gente aqui está saudoso e você tem que estar entusiasmado, né? de uma mudança tributária que eu espero que essa perdure. Não sou otimista em relação a que ela não vai ter várias mudanças e ajustes, mas acho que ela não vai ter grandes intercorrências num curto espaço de tempo. E para o pessoal da infra, de verdade, aqui, parabéns e força. Né? Parabéns, porque eu acho que a gente já está muito bem estruturado para encarar a reforma, todas as obrigações já estão transcorrendo nas nossas notas, estou preocupado. A Infracommerce ela tem aproximadamente 100 clientes, que são os principais clientes da cadeia de consumo do Brasil. Você pensar vestimento, moda, esportes, small domestic appliance, são clientes da Infracommerce. E hoje, 45% dos clientes da Infracommerce estão preparados. Ou seja, tem mais da metade de um segmento que são empresas qualificadas que ainda tem um caminho relevante a percorrer do básico, de customização sistêmica. Né? Então, contem com a gente. Né? E parabéns para o time da Infra e Força, que tem muita coisa para acontecer ainda. Muito legal. Daniel, considerações finais. Por que fazer agora um trabalho de revisão das bases de PIS e COFINS? Eu acho que diante de um cenário de incerteza, você pelo menos sabe que ainda tem tempo de desovar esses créditos que você encontrar. Então, poxa, achei um valor bem relevante. Eu não sei se lá na frente, quando eu pagar a minha CBS, com meus créditos de PIS/COFINS, o meu adquirente vai poder tomar crédito, né, do valor do tributo. Então, poxa, vamos resolver isso enquanto ainda você consegue garantir esse crédito na sua nota fiscal. Né? Então, aproveite o cenário de certeza para vir diante de um cenário de incerteza. Então, aproveite esse ano para que você possa, de fato, aproveitar e entrar com a mente tranquila de que, poxa, tudo que tinha eu consegui. Exprimi essa laranja, não tem mais sumo nenhum para sair. E eu acho que é uma forma de começar bem um ciclo novo, né? Sabendo que você fez todo o seu trabalho em relação ao anterior. Flávio, considerações finais. Por que fazer trabalho de PIS e COFINS com a empresa que você é sócio? Por que fazer com a Laquiló? Falo com orgulho porque eu acho que a gente deve ter sido o líder de revisão de PIS e COFINS. São mais, eu acho que, de 2.500 empresas atendidas. Antes da pandemia, todas pessoalmente, né? São não sei quantas mil apurações. E a gente passou desde o começo por todas essas etapas que eu falei, a experiência é muito grande. E hoje, como eu também disse aqui, nós estamos muito aparelhados. Por que eu escolheria a Laquiló? Porque além de a gente conhecer profundamente todos os pontos de oportunidade e termos muito apoio de vários escritórios, conhecermos toda a jurisprudência através desses grandes parceiros que nós temos, a gente tem ferramenta de TI. Hoje nós temos uma estrutura de apuração, né, de revisão das apurações muito parruda. A gente vem investindo nisso desde 2012, quando a gente montou nossa área de TI. Das primeiras empresas que serviram como base para fazer FD, tinha um grupo lá na época, o fiscal chamava-se Formiga. Ele era Formiga, era isso mesmo, né? Era isso? Acho que era o nome dele. Formiga, Barata. Não me lembro o nome muito dele. Mas ele montou um grupo de empresas justamente que cederiam as suas apurações para que servisse de exemplo para as FDs. Essas empresas, muitas delas nossos clientes, a gente participou dessas discussões. Então, desde lá de trás, a gente se preparou para entender o layout da FD, entender como ela funcionaria. Hoje a gente faz tudo automático. A gente pode pegar uma revisão de PIS e COFINS, uma maior empresa que seja, a gente não vai ter fornecedor de revisão de fiscal como nós para fazer tão rápido e tão assertivo. Muito legal. Gente, obrigado pela participação. Bruno, um obrigado especial. Um super prazer. Valeu demais, cara. Obrigado mesmo. Um prazer enorme ter você aqui com a gente. Obrigado, Flávio. Obrigado, Daniel. A você que está nos assistindo, nós queremos te agradecer pela incrível participação e, obviamente, fechar com o convite para que vocês se lembrem do Tax Summit. A gente falou 2 vezes aqui durante a nossa fala, nosso podcast a respeito do evento, e é importante lembrar que as inscrições ainda estão abertas. É o maior evento tributário do Brasil, patrocinado ou feito, gerenciado pelo time da Confeb, pelo time da Live University.
e nós estamos muito felizes em poder participar conjuntamente. Portanto, participe do Tech Summit. Esse evento vai te agregar valor, vai construir uma grande rede de negócios e você deve se lembrar que com o cupom LACLAW, a palavra vai aparecer aqui, você tem 20% de desconto na sua inscrição. Obrigado pela participação, obrigado pela parceria. A gente falou muito do passado hoje aqui, mas a gente sempre fala, a gente sempre olha para o passado pensando no futuro. Obrigado pela sua participação, a gente se vê, até mais.